Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, irmãos. Gostaria de falar-lhes da minha alegria de poder estar novamente junto com vocês para darmos continuidade às nossas formações. Como foi dito, nós não podemos mais parar com essas formações por conta dessa pandemia, porque não temos uma data certa para terminar. Mas com a graça de Deus, logo logo nós estaremos juntos. E para que nós possamos termos presencialmente as nossas formações, nós vamos reiniciar, melhor dizendo, a nossa formação virtual, como eu já havia dito. Hoje, o nosso tema será realização plena. Nós sabemos que o mundo de hoje nos conduz a termos cada vez mais projetos para as nossas vidas. E as nossas vidas, elas precisam estar interligadas com aquilo que Deus tanto deseja. Mas o que vemos são homens e mulheres, jovens ou não, nessa busca dessa realização plena, fazendo de tudo para ser feliz. Só que, infelizmente, essa busca dessa realização plena que o mundo tanto apresenta, não passa pela pessoa de Deus. Então, é por isso que hoje nós vamos mergulhar um pouco nessa realização plena, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele a nossa meta. Portanto, vamos dar início à nossa formação, clamando o Espírito Santo de Deus, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como eu falei no início, a nossa vida, ela só será plena se nós tivermos Deus como nosso alvo. Hoje em dia, os jovens, eles quando estão dentro do ensino básico, eles sonham em um dia chegar à faculdade. E quando eles se encontram na faculdade, eles sonham com outras coisas maiores, pensando que tudo aquilo que eles desejam vai se realizar plenamente na sua vida. Às vezes, eles podem até chegar a possuir um doutorado, mas ele sempre vai sentir falta de algo. Ele sempre vai querer algo a mais na sua vida. Por isso, nós, como servos do Senhor, dentro de um carisma, vamos aprofundar nesta tarde tudo aquilo que nós precisamos para termos uma realização plena em nossa vida. Então, vamos nos focar, a partir de agora, na nossa formação. A vocação é um chamado de Deus que tem como finalidade a realização plena da pessoa humana. A realização plena. Ou seja, Deus nos chama e é o único caminho no qual nós vamos ser plenamente realizados. Portanto, não adianta buscarmos em outro local, não adianta buscarmos nas grandes coisas que o mundo nos oferece, mas focarmos a nossa vida, e essa vida é em Deus.
Seguir uma vocação requer coragem e conhecimento de perdas e ganhos, especialmente para uma vida comunitária. Claro, nós estamos vivendo momentos aonde um dia você vai estar se consagrando à comunidade servos do Senhor, a esse carisma servos do Senhor. Irmãos, nós não vamos encontrar nada fácil nessa vida de comunidade. Nós sabemos que todos nós temos pensamentos próprios, vontades próprias, e entre nós sempre vai haver algumas indiferenças, algumas coisas que eu aceito e que você não aceita, que uma outra pessoa rejeita e que eu não rejeito. Sempre vai ser assim. Quando no início das comunidades, logo após a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão, as novas comunidades que foram surgindo em cada cidade por onde os apóstolos passavam, eles iam tendo sim os seus problemas, as suas dificuldades, assim como nos fala muito claramente as cartas de São Paulo. Em quase todas elas, nós percebemos que São Paulo exorta as comunidades, mas elas sempre tiveram essas suas diferenças. Mas isso nós não podemos contar como algo que vai nos atrapalhar na nossa caminhada. Pelo contrário, precisamos ainda mais sermos fortalecidos e termos a certeza de que essa caminhada para essa realização plena, ela precisa passar por momentos de dificuldades, que é uma coisa muito normal. É necessário ter uma mente aberta e sábia, que conhece a realidade do mundo, que está no meio da realidade e sabe viver. A vocação em si sempre exigirá renúncia. Nós temos muita dificuldade para isso. Isso é uma certeza. Muitas vezes nós não conseguimos renunciar a tantas coisas que nós achamos como prioridade em relação à nossa vida, mesmo estando nessa caminhada. E mais uma vez eu gostaria de repetir, não é fácil a escolha que vocês fizeram. Não é algo fácil de se cumprir. Por isso, todas as vezes eu gosto sempre de falar, pensem bem antes de dar o segundo passo. Pensem bem antes de realizar essa verdade na sua vida como servos do Senhor. Porque vai ser algo que vai precisar demais da sua renúncia. Com responsabilidade, zelo de compromisso, com a mente feita e trabalhada. Nós precisamos ter responsabilidade, zelo para com as coisas. Evidentemente, se nós não tivermos zelo para com essa caminhada que nós estamos fazendo, nós não vamos almejar aquilo que tanto nós queremos, né? Que é essa realização plena. E os nossos compromissos, eles são vários, você sabe disso, eu sei disso, mas nós precisamos fazer com que eles sejam realizados. Conhecendo todas as realidades, terei que assumir um compromisso de fidelidade. Você conhecendo todas essas realidades, as quais nós não omitimos em nenhum momento para com vocês, nós sempre falamos, eu sempre falo na minha pessoa, né? Sempre falo para vocês que não é nada fácil, é um caminho árduo, mas é algo que é gratificante. Mas nós precisamos, melhor dizendo, ter a certeza, porque o compromisso e a fidelidade é algo que também não é fácil de se conseguir. A vocação nos chama a isso, uma experiência pessoal, o melhor de mim, mesmo para praticar um bem maior ainda. Deus age no coração de todos, até dos que não creem nele. Ou seja, nós que estamos nessa caminhada, nós temos tantas experiências com Deus, adoração ao Santíssimo, oração pessoal e tantas outras, né? Formas de nos unir a Deus. Mas só que Deus também, Ele não privilegia a nenhum de nós. Ele nos dá a condição
de todos os seus filhos, porque essa vocação é para todos, essa realização plena é para todos, e não somente para nós que estamos em uma comunidade de vida, ou que estamos fazendo essa caminhada para uma consagração. Não, Deus nos chama a todos, todos nós somos chamados a essa vocação. Mas o que vem a ser essa vocação? É somente para nós que corremos atrás, que estamos todos os dias juntos na comunidade, na intercessão, no ministério da palavra, no grupo de oração, ou seja, onde for? Não, não é somente para nós, é para todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que creem em Deus são chamados a viver essa realização plena. Por isso, reze a Deus todos os dias, para que Ele te ilumine e mostre o verdadeiro caminho da vocação, em especial a você, que pretende seguir uma caminhada rumo à consagração de vida. Estou colocando aqui uma consagração de vida, porque ela é o final da consagração de uma comunidade. Ela é aonde você vai doar toda a sua vida para a comunidade, para Deus. Então, esse é o ponto final de uma consagração. Eu, como consagrado de aliança, estou em discernimento. Deus é que sabe o que vai acontecer na minha vida para, talvez, uma vida consagrada. A de vida e não de aliança. Mas a nossa vocação, nós precisamos ter essa certeza, ela é querida por Deus, para todos nós. O que é a vocação? É um gesto gracioso de Deus que visa a plena humanização do homem. A humanização do homem. Mas o que vem a ser a humanização do homem? Nada mais é do que a ação ou efeito de nos tornarmos cada vez melhores humanos, pessoas melhores, pessoas que dão exemplo, pessoas que levam a palavra de Deus, pessoas que convertem com a sua forma de ser, de pensar e de agir. Isso é que é a plena humanização do homem. É essa a vontade de Deus, é esse o gesto de Deus para conosco. A vocação também, ela é um dom e graça, é uma eleição cuidadosa visando a construção do reino de Deus. É também um chamado para fazer algo, para cumprir uma missão. Claro que todos nós somos chamados a cumprir uma missão nessa terra. Nós não temos ainda, talvez, todos nós não temos o olhar fixo nessa missão. Talvez muitos de nós ainda não sabemos qual é essa missão que nós estamos ou temos que cumprir aqui dentro, neste mundo. Mas todos nós temos essa missão. Para hoje, a grande missão que nós temos é, dentro dessa realidade, servos do Senhor, de sermos sinal de resgate de pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a verdadeira missão da comunidade de servos do Senhor. Ou seja, Deus nos agraciou com um carisma no qual nós podemos dizer que é a missão que Deus nos dá para este momento. É um chamado para fazer algo, como eu já falei, para cumprir uma missão. E a nossa missão é bem clara, é sermos cada vez mais homens e mulheres que possamos resgatar aqueles que necessitam de nós. Toda a pessoa é vocacionada e eleita por Deus. Como eu já falei lá na frente, todos somos vocacionados, todos somos eleitos por Deus. Deus elege por causa de alguns a comunidade. E esta eleição manifesta-se no dia a dia. Ou seja, Deus elege por causa de alguns. Quem são esses alguns? A comunidade. No caso, a comunidade, né? E esta eleição manifesta-se no nosso dia a dia, conforme nós formos aceitando cada vez mais o nosso carisma. Por isso, peço que reze a Deus todos os dias, para que Ele te ilumine e mostre o verdadeiro caminho da vocação
em especial a você que pretende seguir uma caminhada rumo à consagração de vida. Comece desde já as mudanças necessárias. E esta preparação só você sabe por onde começar. Como pessoas esclarecidas, devemos aproveitar bem o tempo presente. O próprio Deus vai nos mostrando o que não convém e o que convém. Então, por que gastar tempo com o que não convém? Irmãos, hoje nós podemos dizer claramente que nós temos uma opinião formada sobre a nossa caminhada. Nós já estamos com 2 anos, né? Vamos fazer 2 anos juntos, tá? Mas é claro que dentro de todas as formações do postulante 1 que nós tivemos, deu perfeitamente para você definir, decidir, analisar aquilo que a comunidade tem mostrado para vocês a cada formação. Qual o objetivo principal dessas formações até você chegar à sua consagração? Com certeza, eu não tenho medo de repetir isso, vocês são pessoas totalmente maduras, capazes de saber aquilo que convém e aquilo que não convém a uma pessoa que está numa caminhada de consagração. A consagração é esse carisma, como sempre eu gosto de falar, não é algo que vem do homem, não é algo que está no coração do Timar simplesmente por estar. É algo que veio de Deus e que nós precisamos a cada dia meditarmos, refletirmos, porque essa caminhada é uma caminhada árdua, uma caminhada dura e uma caminhada na qual a nossa resposta a essa consagração, ela vai ser algo definitivo. Um dia nós vamos poder dizer lá no céu que nós conseguimos, diante de Ti, Senhor, estarmos plenamente realizados em nossas vidas, porque foi a Ti que nós consagramos a nossa vida. Trilhar os caminhos de Deus traz às pessoas a realização de todas as dimensões. Nós temos a certeza, como eu já tinha falado, que o caminho que nós devemos trilhar são os caminhos de Deus. E em todas as dimensões, nós evidentemente vamos estar realizados, porque somente nesse caminho é que nós vamos conseguir a nossa realização plena, como eu já falei várias vezes. Agora, esses caminhos fazem parte de um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você tem uma opinião formada sobre isso? Você acha que esse projeto de Deus é um projeto no qual nós estamos incluídos? Muito bem, se você respondeu sim, porque Deus nos chama a isso. Quando Deus nos diz que tem um projeto muito além daquilo que nós imaginarmos, nós precisamos estar sempre certos e dizendo que Deus tem desde sempre um projeto sobre o mundo e sobre a história já definida, pensado e minuciosamente calculado. Independente de tudo que as pessoas possam fazer, mas não é assim. Pelo contrário, desde o começo, o projeto de Deus conta com os homens. É um projeto compartilhado, é um projeto por e para nós, que não se leva a cabo sem nós. Um dos aspectos mais originais e característicos de Deus, do Deus dos cristãos, é que ele se revela e se manifesta compartilhado na história de modo progressivo e humano. E não se faz em forma de explicação ou de comunicação conceitual dirigida ao entendimento, senão em forma de doação, de acolhida gratuita, de convite a participar de sua vida
de sua plenitude, de seu gozo, é o mistério de amor e solidariedade. Convida a relacionar-se com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, como está no livro do Êxodo, no capítulo 6, no versículo 8. Irmãos, essa trilha que nós vamos fazer, essa trilha que Deus tem para nós, esse projeto de Deus para nós, ele não é um projeto onde Deus nos usa como figuras mamolengas, que Jesus vai nos manipulando, que Deus vai nos manipulando. Ele nos dá a graça de sermos assim como Ele, fazermos parte de que o nosso projeto possa ser realizado. Deus, Ele não quer tirar a nossa liberdade, e Ele não tira a nossa liberdade. Por isso, esse projeto de Deus tende a um acordo entre eu e Deus, entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Eu acredito que você tenha a sã consciência de que quando se fala em destino, que tudo está destinado para aquilo, eu gostaria de dizer para você que esse destino, ele só irá acontecer quando nós nos colocarmos diante de uma realidade na qual esse destino está ligado a uma conversa, a um projeto aonde eu e Deus estamos unidos. Quando Deus nos fala desse projeto, porque todos os projetos de Deus, ele nos leva a essa realização plena, isso nós não temos dúvida. Mas e os seus projetos? E os meus projetos? Muitas vezes, como eu falei no início, nós queremos algo que nos faça felizes, nós queremos algo mais para as nossas vidas, e muitas vezes nós não colocamos esses nossos projetos diante de Deus. Será que Deus, Ele está de acordo com todos os meus projetos? Será que Deus quer que todos os projetos que eu coloco para a minha vida, Ele está de acordo com a sua vontade? Claro que Deus não nos quer pessoas sem nenhum aspecto de ter o poder de alguém ou de algo, né? Mas muitas vezes nós queremos ter, sim, o melhor para nós, o melhor para a nossa família. Muitas vezes a gente quer fazer um curso para melhorarmos o nosso salário, nós queremos avançar um pouco mais, como eu falei no começo, né? Sobre os jovens que pensam em vários doutorados a partir do seminário que eles façam, um seminário de estudo sobre qualquer uma questão. Mas só que, na verdade, não existe nenhum projeto humano que vá ser plenamente realizado sem um acordo com Deus, sem nós colocarmos diante de Deus. E Deus, claro e evidentemente, que Ele deseja para nós, para todos nós, o melhor, mas contanto que esse projeto passe por Ele, porque ele só será pleno se nós passarmos esse projeto pela vontade de Deus também. Muitas vezes os nossos projetos nos afastam de Deus, e é por isso que muitas vezes muitos de nós que somos de caminhada saímos dessa caminhada, desistimos dessa caminhada. Por isso eu queria aqui reforçar, né, porque nós já falamos várias vezes sobre isso, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar várias vezes sobre esta questão de ir mais além, estudar mais, buscar algo novo para você, para se beneficiar financeiramente. Tudo isso Deus quer para você. Tudo isso Deus quer para você. Mas se nós formos analisarmos melhor, será que esse querer de Deus é o nosso mesmo querer? Será que o pensamento de Deus para essa melhor situação que nós temos que ter
financeiramente falando, ou outra qualquer, um outro plano que seja, não sei quais são os seus planos que você realiza para chegar a essa plenitude, né? Mas eu gostaria muito de dizer para você, haja o que houver na sua vida, seja o plano que você estiver preparando para a sua vida, esse plano, esse projeto, ele precisa e deve passar pelas mãos de Deus. Não é o destino que vai decidir, mas sim a vontade de Deus. O seu querer tem que estar de acordo com o querer de Deus. Por isso, precisamos estar sempre unidos em oração para que nós possamos reconhecer que aquilo que nós queremos para nós está de pleno acordo com o projeto de Deus. O projeto de Deus não é um conjunto de enunciados, programas e planos pré-concebidos. Não, Deus não tem projeto para nós dessa forma. Deus, ele não pega nós, cada um de nós, e diz, o Jura vai passar por isso, por isso, por isso e por isso. Esse aqui é o caminho do Jura. Deus nos dá a liberdade para que nós escolhamos os nossos caminhos, para que nós vivemos aquilo que está dentro do nosso ser, aquela vontade que nós temos, né, que eu falei anteriormente para vocês, que a gente teria que ver aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém, contanto que nós saibamos que todos os nossos projetos, eles devem passar pelas mãos de Deus. Deve ser um acordo entre você e Deus. Esse projeto de Deus, esse ato de Deus, essa ação de Deus na história humana. Nós sabemos que desde Abraão até João Batista, Deus, ele quis que o homem participasse da sua história, da sua criação. Por isso, nós precisamos nos concentrarmos, deixa eu dizer aqui para vocês a palavra correta, nos conscientizarmos que a nossa vida, as nossas escolhas, elas têm e precisam passar pela escolha e os projetos de Deus. O projeto de Deus se constrói e se desenvolve em função dos homens. Jesus é a melhor resposta de Deus às perguntas, às interrogações, às buscas, os anseios, os sofrimentos e as esperanças do homem. Ele é a palavra de Deus, próxima, íntima, compreensiva. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como nós vemos em João 4, 14 e 16, melhor dizendo. A liberdade é dom de Deus e tarefa do homem. A liberdade é dom de Deus e tarefa do homem. Deus a faz possível, criando o homem como um ser capaz de decidir e de eleger, chamado a realizar-se. Deus impulsiona, estimula, acompanha com sua presença sempre atuante, mas é o homem quem tem que realizar-se em liberdade. É uma dialética de graça e liberdade. É uma dialética de graça e liberdade, ou seja, é uma arte do diálogo entre eu e Deus. Deus, ele faz por onde tudo vá de encontro a ele. Tudo aquilo que eu preciso, que eu acho que é necessário para mim, precisa dessa arte, dessa dialética, dessa conversa, desse diálogo com ele. Essa conversa, e ela é dada por nós com graça e com liberdade. É a ação do próprio Deus tudo isso. Não anula a responsabilidade do homem. E a possibilidade, ao contrário, estimula essa responsabilidade do homem. Nós podemos falar alguma coisa
em relação a essa liberdade, não é? Que quando eu vejo uma cena, vejo algo que está acontecendo, né, na TV, aonde pessoas, tenho que usar essa palavra de má índole, elas cometem crimes, essas pessoas cometem o adultério, essas pessoas cometem o assassinato, essas pessoas, como eu disse, sempre vou dizer, elas estão livres. Elas estão livres. Deus sempre vai deixar essas pessoas livres para que elas possam também ter esse diálogo com Ele. Elas também têm essa possibilidade de ter esse diálogo com Ele. Mas essa liberdade levou eles a um caminho totalmente diferente. Não que teria sido o destino dele ir assaltar, ir matar. Isso é um destino? Não, isso é uma escolha que foi feita por ele. Eu não sei se vocês viram esses dias, hoje mesmo, o assassinato de um menino de 15 anos, um cantor, que foi morto por uns bandidos. E esses bandidos foram lá para matar não a criança, não aquele cantor, mas um cunhado dele. Vocês acham que aquilo foi o destino daquela criança? Deus predestinou aquela criança a morrer daquela forma? Irmãos, nós acreditarmos em destino é não acreditarmos que nós precisamos ter diálogo com Deus. Deus, ele faz o homem para que o homem converse com ele, para que o homem tenha os caminhos certos a seguir. A morte dessa criança estava me fazendo meditar um pouco, exatamente porque nós estamos aqui numa formação sobre vida plena. E eu imaginando que vida plena, esses homens que assassinaram essa criança, eles estão tendo. Qual vida plena eles escolheram? Será que é porque essa dialética, essa arte do diálogo com Deus não está faltando a essas pessoas? Será que nós não somos os culpados, nós cristãos, de levarmos essas pessoas a conhecerem melhor a Deus? Será que eu não sou o culpado? Será que um outro irmão estava lá no estado onde essa criança morava, que é cristão, que não chegou a evangelizar, que não chegou a conhecer a palavra de Deus? Por isso, essa plenitude de vida que nós buscamos, essa realização plena, ela tem um ângulo muito grande, um algo muito grande, e nós precisamos muito mergulharmos nessa realidade. O projeto de Deus se realiza em Jesus por seu Espírito. É um projeto de salvação, de realização plena do humano. Corresponder ao amor livre e gratuito de Deus. É a realização plena do ser humano. É se dar quando os homens reconhecem e acolhem o amor de Deus. É a realização plena do ser humano, o amor livre e gratuito de Deus. É a plena comunhão de Deus com o homem. Jesus revela no presente o que será no futuro. Ele, ressuscitado dos mortos, representa o futuro escatológico. Um futuro escatológico, ou seja, uma teoria acerca das coisas que hão de suceder depois do fim dos tempos. A escatologia. Ainda como esperança realizada para o homem que ainda não experimenta em plenitude a própria salvação. Jesus já é o protótipo da realização humana, antecedendo-nos como mediador e reconciliador de Deus.
É neste sentido que podemos afirmar, através da teologia, que a nossa salvação está em Jesus, que Ele nos liberta e nos dá novamente a qualidade de filhos de Deus. Vivermos essa esperança é vivermos a vida plena, vivermos aquilo que Deus quer que vivamos, termos a identidade de filhos de Deus, termos a qualidade de filhos de Deus, sabermos que nós nascemos e vamos ser sempre homens e mulheres plenamente de vida, quando colocarmos Jesus Cristo acima de todas as coisas, acima de todas as nossas ideias e acima de todos os nossos projetos, e podermos deixar que o próprio Deus faça o nosso projeto em diálogo com cada um de nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade sim, faz em mim, quero que faças sim, Fiat.